Vamos lá então, seja bem-vindo ao Apoio Online, eu sou o Pedro Felipe, então bora lá. Nessa aula de hoje a gente vai estar trabalhando a disciplina de Lógica de Programação e nessa daqui em específico nós vamos estar falando de variáveis. Vamos entender o que é variáveis, vai ter uma dinâmica bem legal para você compreender como funcionam as variáveis, os tipos de dados, vai ser bem legal. Vamos então começar entendendo o que são essas variáveis aqui. Mas antes, vamos entender um pouquinho mais. Nós sabemos que um algoritmo ele precisa receber dados para funcionar, mas então onde que nós vamos guardar esses dados? Nós sabemos que nós precisamos receber alguns dados para trabalhar com eles, mas onde que a gente armazena eles? Onde que a gente guarda eles? É aí que surgem as tão famosas variáveis. Maravilha? Então vamos lá, vamos entender o que são variáveis. Vou criar um conceito aqui bem prático e bem legal para vocês nunca esquecerem do que são variáveis e depois vai ter uma dinâmica bem legal para você compreender melhor os tipos de dados aqui também, tá certo? Ó, o conceito é esse aí, ó. O que são variáveis? Variáveis você pode entender ela como uma caixinha. E nessa caixinha você vai armazenar algumas informações, alguns dados, tá certo? Basicamente isso. Entenda a variável como isso, que daí você não vai se acabar se enrolando assim ou acabar complicando a situação, tá certo? E entenda que a informação que estiver dentro dessa caixinha, ela vai variar. Daí vem o nome variáveis, tá certo? E agora o próximo passo para a gente compreender melhor o que são variáveis é entender os tipos de dados, porque na programação nós temos vários tipos de dados e é a partir deles que nós vamos definir variáveis de acordo com esses tipos de dados. Eles têm essa associação, essa ligação, tá certo? Nós temos os tipos de dado literal, que são eles, o char e o string. As características de cada um são as seguintes. O char, ele armazena apenas um caractere. Como assim? Ele pode armazenar uma letra, um número, um símbolo especial, qualquer coisa assim, só que apenas um caractere. E outra característica bem interessante do tipo de dado char é que se a gente for atribuir um valor para uma variável do tipo char, ou um conteúdo, alguma coisa que a gente esteja trabalhando com o tipo char, nós temos que colocar ele entre aspas simples. O que é isso? É só aqueles dois tracinhos que ficam. Por exemplo, aqui eu vou colocar dentro dessa variável char, por exemplo, 2. Aí eu coloco aqui, entre aspas, simples, o número 2. Assim ele vai entender que isso aqui é um tipo de dado do tipo char e vai conseguir fazer aquela ligação, tá certo? E nós temos também o tipo string. Por exemplo, eu quero armazenar o meu nome, Pedro. Eu não tenho só um caractere. Então, eu uso o tipo string. Por quê? Porque ele armazena vários caracteres. E a característica dele também é que quando a gente coloca ele em algum outro lugar, a gente tem que colocar o quê? Aspas duplas, tá certo? Para ele entender que é do tipo string e assim não ter nenhum problema, nenhum conflito, tá certo? Entendido? Char, um caractere, entre aspas simples. String, vários caracteres, entre aspas duplas. Esses são do tipo literal. Maravilha? Tem a ver com letra. Caractere, assim, o que dá para ler. Maravilha? Beleza. Vamos pro próximo aqui, ó. Inteiro. Temos aqui, ó, inteiro. Na programação, ela é escrita assim, ó, int. A gente dá para associar também, né? Int, inteiro, dá para fazer aquela ligação. E o que armazena aqui nesse tipo de dado int? A gente armazena números inteiros. Números positivos, negativos e nulos. Normais, tá certo? E agora vamos aqui para os reais. Nós temos aqui, ó, o tipo de dado real, nós temos o float e o double. O float e o int são as principais formas de armazenar números que a gente vai utilizar. Esse double aqui, a gente quase não utiliza. A maioria dos exercícios não pede isso, tá certo? Vamos aqui então. Ah, é uma característica interessante, ó, que eu acabei não falando. É que o negócio acaba sendo ao vivo. Então, que lembra lá que o tipo char e string, ele serve para armazenar caracteres e vários caracteres? E a característica principal dele, que é para armazenar, ele entende esses caracteres como texto, tá certo? Como texto. E se, por exemplo, eu quero somar 2 com 1? E se ele entender 2 como texto e o 1 como texto, como que ele vai somar isso? Não vai dar muito certo. Então, se eu quero trabalhar com números, eu vou utilizar esses tipos de dados aqui, ó. Int, float e double. Int para número inteiro. Agora vamos entender como funciona o float, que ele funciona dessa forma assim, ele é para números reais. Por exemplo, números quebrados, frações, e ele vai já entrar com os números positivos, negativos, nulos e as frações, aqueles números quebrados. Aí a gente vai utilizar, se a gente for utilizar, por exemplo, trabalhar com real, que normalmente ele é quebrado ali, a gente utiliza float, para não ter aquele conflito, tá certo? Porque a int ela só armazena números inteiros.
Maravilha? Essa double aqui, que eu falei que a gente não utiliza muito, ela serve para guardar muitos números. Por exemplo, eu quero guardar uma informação que ela é muito extensa. São várias casas decimais, são vários números. Aí sim teria que utilizar esse double, mas em geral a gente quase não utiliza ela, tá certo? E temos aqui o outro tipo de dado que é o tipo lógico. É aquele, ó, sim ou não, verdadeiro ou falso, tá certo? E ele é o nome assim dela é booleano, tá certo? É porque é em homenagem a um cara que criou esse tipo de sistema, que é booleano, tá certo? E na programação ela esquece assim, ó, bool, certo? E como assim lógico? Ela vai ser true, que é verdadeiro, ou false, que é falso. Somente essas duas informações, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Tá certo? Esses aqui são os tipos de dados. Mas agora você me pergunta, para que eu tenho que entender esses tipos de dados aqui? Tá certo? Vamos fazer uma dinâmica legal aqui agora? Tá bom? Vamos supor que você tenha fazendo um exercício, um problema, e lá esteja pedindo para você armazenar alguns dados e a gente vai ter que separar os dados de acordo com o que a gente vai precisando. Lembra que eu falei para vocês que a ideia da variável é de umas caixinhas, como se fosse uma caixinha que a gente pode guardar vários valores que vão alterando se a gente modificar eles, certo? Eu coloquei algumas coisas aqui para simular isso, tá? Eu reuni alguns potinhos, tampinhas aqui, só para a gente brincar, para fazer uma dinâmica legal, para a gente compreender melhor como funcionam os tipos de dados e as variáveis, tá bom? Por quê? Por exemplo, eu quero guardar um texto. Qual a variável que eu vou utilizar? Será que eu vou utilizar uma variável int, uma float, uma double? Ou uma bool? Não, claro que não. Eu vou utilizar uma char ou string, porque elas são para guardar texto. Por isso que é interessante a gente entender aqueles tipos de dados, porque de acordo com esses tipos de dados a gente vai conseguir declarar variáveis que vão ser úteis para o nosso programa, tá certo? Então vamos fazer essa dinâmica bem legal aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou sortear aqui uma palavrinha. Por exemplo, esse daqui, ó. Deixa eu colocar pertinho para ver. Olha aí, nós temos aqui, olá mundo. Ela está entre aspas duplas. O que isso indica pra gente? Característica, ó, tem vários caracteres entre aspas duplas. Já sei, esse tipo de dado, essa informação que eu vou precisar guardar, eu vou guardar onde? Na variável do tipo string. Eu vou precisar de uma variável do tipo string para isso. Vamos pegar um outro aqui. True, verdadeiro. Onde que eu guardo isso? Isso daqui normalmente ele serve para aquele negócio do sim ou não, né? A gente guarda esse tipo de informação na variável bool, que é daquela lógica booleana, aquele booleano, tá certo? Então a gente guarda ali, ó, tá certo? Tá vendo como as variáveis são como caixinhas? Lá dentro a gente vai guardando essas informações, tá bom? Já guardei algumas, vamos para as próximas. Por exemplo, aqui eu tenho esse número 1 aqui. Eu tenho esse número 1. Olha, ele é um caractere só. Será que ele vai ser char, int, float? Vamos entender. O tipo char, para mim armazenar, eu preciso colocar entre aspas duplas. Então ele não vai ser char, não vai ser char. Ele é um número inteiro? Ele é inteiro. Ele é float, também eu posso colocar ele em float? Posso. Tá certo? Em float a gente pode colocar número inteiro também, que como é dos números reais, engloba todo mundo. Mas como esse daqui é número inteiro, convém a gente guardar no número inteiro. Fechou? Vamos aqui pegar outro. Olha, um número 1, só que em aspas duplas, é apenas, em aspas simples, é apenas um caractere. Guardo lá no char, tá certo? Tenho aqui o outro 25. 25 é um número. Maravilha, vou guardar aqui. Opa, mas espera, tenho aspas duplas aqui. Isso é característica do tipo de dado string. Então a gente guarda ali. E lembrando, pessoal, nas variáveis, quando a gente coloca uma informação, depois coloca outra, a que estava lá é substituída pelaquela que a gente colocou. Tá certo? Então, por exemplo, ali nessa variável do tipo string, eu tinha olá mundo. Coloquei esse 25 aqui, substituiu. O olá mundo sumiu, tá certo? Ele substitui o valor. Vou pegar um outro aqui. Olha, eu tenho um caractere e aspas simples. Char. Eu tenho um número, ele não é quebrado, é bonitinho, inteirinho, então vou colocar aqui no tipo int. Eu tenho aqui 10 sobre 20, uma fração. Isso aqui falou de fração, falou de número real. Então a gente guarda lá no tipo float. Eu tenho aqui um false. False ou verdadeiro é aquela característica da variável bool, booleana. Guardei lá na minha variável, na minha caixinha. Certo? Eu tenho 0,5 e é o número quebrado. Número quebrado, float. Maravilha? Deu para compreender essa parte? Espero que sim. Vamos prosseguir com o conteúdo de variáveis aqui, tá certo?
tomara que essa dinâmica tenha te ajudado aí, porque é legal, pessoal. Essa questão de lógica de programação é um negócio bem inventado e a gente vai conseguir aprender, vai ser legal, tá certo? Vamos continuar aqui. Agora vamos falar de umas características assim mais específicas de uma variável, nessa parte aqui, tá certo? Vamos falar da característica do nome. O nome, que é o identificador da variável, ele é único, pessoal. Por exemplo, se você atribuir um valor, um identificador para uma variável, você não pode usar ele para outra coisa. Ele vai ser para essa variável. Você vai poder usar esse identificador, por exemplo, para armazenar alguns valores, utilizar a variável na lógica de programação, na sua linguagem de programação lá. Porém, você não vai poder mudar o nome dela, fazer alguma coisa assim. Por quê? Porque você já definiu, é o que vai identificar essa variável, tá certo? É como se fosse o nome de uma pessoa, é o que identifica ela, tá certo? Ó, o conteúdo, ele tem que ser do mesmo tipo. Igual eu falei, se a gente colocar um valor, por exemplo, eu quero guardar um texto e eu coloco numa variável do tipo int, não vai dar certo, porque a variável do tipo int é para número, tá certo? Número inteiro. E o conteúdo é substituído ao colocar uma outra informação, daquela mesma forma. Como aqui, ó, igual nessa daqui, que era do tipo string. Tava olá mundo, coloquei o 25 aqui, substituiu, sumiu o outro texto, tá bom? E o nome, característica do nome da variável. Como que tem esse nome? Ele tem que começar com letra, tá certo? O nome da variável, não o que tiver lá dentro dela, mas o nome dela, o que vai identificar ela, tá certo? Quando a gente declarar, daqui a pouco a gente vai ver para a parte de declaração aqui, mas é questão assim, o nome ele tem que começar com letra, tá certo? E ele, no nome da variável, não pode ter caractere especial. Por exemplo, o asterístico, ponto de interrogação, arroba, hashtag, jogo da velha, tá certo? Não pode ter nenhum caractere especial. Mas a gente pode utilizar o underline, que é aquele tracinho que fica embaixo assim. A gente pode utilizar ele para separar, para criar um nome de variável bem intuitivo. Por que ele tem que ser intuitivo? Ele tem que fazer sentido. Por quê? Porque ele vai facilitar a gente também, depois, quando a gente estiver programando, identificar qual variável que vai encaixar ali certinho. Fica mais intuitivo, fica assim, no rumo certo, tá certo? Agora vamos entender como que a gente declara a variável. É muito simples. A gente primeiro coloca o tipo de dado, a gente tem lá ó, do tipo char, string, int, float, double ou bool, tá certo? A gente coloca o tipo de dado, por exemplo, eu vou declarar aqui no tipo string. A gente coloca o tipo de dado e depois o nome da variável. Vou colocar o nome aqui de texto. Nossa, bem criativo, né? Texto. E normalmente na linguagem de programação, algumas sim, algumas não, a gente tem que colocar um ponto e vírgula lá, tá certo? E a gente tem outra forma de declarar variáveis, que é tipo de dado mais várias variáveis, tá certo? Por exemplo, eu vou colocar um aqui do mesmo estilo, string, o mesmo tipo de dado. Por exemplo, vou declarar texto, vamos supor que eu preciso de várias variáveis do tipo string. Aí eu posso fazer assim, ó, texto, por exemplo, fizer uma variável do nome texto, vou colocar aqui número, só que claro, ele vai identificar como texto, tá bom? A gente vai fazendo o quê? Separando por vírgula, tá certo? E vou colocar aqui nome, por exemplo. Aí ao final a gente coloca o ponto e vírgula para indicar que finalizou a linha. Maravilha. E agora eu vou falar das características gerais. Nós falamos de algumas específicas aqui, vamos falar das gerais. As gerais de uma variável. Ela tem o quê? O nome, que é o identificador dela, o que identifica essa variável lá na estrutura da programação. E o tipo de dado, se ela vai ser int, se ela vai ser algum desses tipos de dados aqui. E nós temos também o conteúdo, que é o que vai estar lá dentro dessa variável, tá certo? E o endereço, onde que ela fica armazenada na memória. Porque assim, os valores que são guardados na variáveis, eles são temporários, então ele fica na memória do computador, tá certo? Eu espero que você tenha conseguido compreender essas variáveis aí. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você percebeu que eu acabei não falando aqui, pode deixar nos comentários. Valeu, espero ter ajudado e até a próxima!